Gravando. Flávio Gomes da Silva Lisboa apresentará o artigo resumido Software livre como instrumento efetivo de inclusão digital. Perspectivas de geração de trabalho e renda para adolescentes aprendizes, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ok. Este artigo ele faz parte de uma pesquisa de doutorado dentro do programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade da UTFPR. É uma pesquisa interdisciplinar dentro da linha de pesquisa de tecnologia e trabalho. E ela aborda questões relacionadas a aprendiz, a economia solidária, software livre e tecnologia social, dentro do contexto de uma empresa de tecnologia da informação. Essa pesquisa foi motivada pela percepção de que os jovens adolescentes eles enfrentam desafios para ingressar no mundo do trabalho, considerando que há um contexto de aumento do subproletariado, do trabalho precário, do assalariamento no setor de serviços, que são questões abordadas pelo professor Ricardo Antunes, da Unicamp. E nós observamos também uma tendência que ela na verdade, contínua, em que as atividades manuais assalariadas elas estão sendo substituídas por ferramentas automatizadas e robotizadas, né? Inclusive, dentro essa apresentação está sendo feita dentro de um cenário de pandemia em que as pessoas acabaram sendo obrigadas em algumas atividades a automatizar algumas coisas e substituir pessoas por programas ou máquinas, e nesse contexto pode-se descobrir que essas atividades podem ser substituídas. E é dentro desse cenário que o jovem tem que ingressar no mundo do trabalho, às vezes procurando por um emprego que está entrando em obsolescência, que não vai mais existir. E temos dados aqui a Organização Internacional do Trabalho, tem um levantamento mostrando que a taxa de desemprego para jovens é 3 vezes maior que a taxa de desemprego para os adultos. Além disso, há uma outra pesquisa que mostra que os adolescentes, especificamente no Brasil, eles têm um pessimismo maior com relação à tecnologia do que os idosos. Porque a tecnologia ela traz uma perspectiva de redução da quantidade de empregos no futuro. O acesso à mídia, o acesso a redes sociais, a informação mostra continuamente que os empregos estão sendo reduzidos, né, porque estão sendo automatizados. Isso não é novidade, né, desde que existe maquinaria, isso acontece, mas na verdade cada vez mais se expande, né, e reduz cada vez mais a perspectiva do trabalho na forma de emprego, na forma de trabalho assalariado, que na verdade é só uma das formas possíveis de relação de trabalho. Dentro desse cenário, então é necessário se pensar em alternativas para o desemprego, inclusive para quem nem ingressou ainda no mercado de trabalho. E aqui o economista Paul Singer ele apresenta o conceito de economia solidária como uma proposta como uma alternativa para o desemprego. Ele defende a criação de empreendimentos coletivos, baseado nesse conceito, que justamente já existem no Brasil diversos empreendimentos desse tipo, que nasceram como alternativa ao desemprego. Só que, segundo dados do IPEA, a presença de jovens nesse tipo de empreendimento de economia solidária no Brasil, ela é mínima. Para explicar o que é economia solidária. A economia solidária é uma designação para uma diversidade de empreendimentos que tem em comum a propriedade coletiva ou associada, né, do capital, dos bens de produção, e o direito à liberdade individual. Uma forma de empreendimento de economia solidária é a cooperativa. Mas aqui no Brasil existem outras formas de empreendimentos coletivos solidários, como associações, porque no Brasil a lei das cooperativas ela tem uma quantidade mínima de pessoas, então não se pode formar uma cooperativa abaixo de um determinado número, mas então as pessoas podem criar associações e também trabalhar de forma coletiva.
Só que essa forma de organização de trabalho alternativa, ela não é óbvia. Isso o professor Geiger, ele coloca essa questão, né? A economia solidária ela não se apresenta como uma alternativa óbvia para o mundo do trabalho, e a partir desse fato, ele coloca a questão de que ela tem que se tornar atrativa, né? Deve haver fatores positivos que tornam ela atrativa, principalmente para os jovens. Mas, assim, a economia solidária, segundo Dagnino, né, ela precisa de uma tecnologia diferente, uma tecnologia social, que para ele significa uma tecnologia para inclusão social, né? É preciso uma tecnologia que ajude a incluir os jovens na economia solidária, como um caminho alternativo para ingressar no mundo do trabalho. E aí é que cabe um questionamento: quais seriam essas tecnologias? Esse conceito de tecnologia social do Dagnino, ele encontra umas similaridades com os conceitos de software livre da Free Software Foundation, que são os seguintes, né? Esses conceitos, eles compartilham as características de adaptação a pequeno tamanho de empreendimento, liberação do potencial físico e financeiro, a criatividade do produtor direto, a possibilidade de redução de custo de produção, a identificação com o desenvolvimento de ideias, a não discriminação entre patrão e empregado, porque não existe hierarquia, as formas de empreendimentos de economia solidária, as formas de organização de comunidade de software livre, elas são igualitárias, todos têm, na verdade, o mesmo nível dentro da comunidade, e por isso não existe concentração de poder baseado em conhecimento. É mais difícil concentrar esse poder, porque o conhecimento está distribuído, está compartilhado. E, dentro desse contexto, nós temos um cenário particular da lei de aprendizagem no Brasil. Então, aqui eu estou considerando a lei da aprendizagem, considerando o uso da autogestão como elemento comum entre economia solidária e software livre, para trabalhar no ingresso ao mundo do trabalho dentro da lei da aprendizagem. E aí surge a pergunta da pesquisa. Né? Dentro do emprego da tecnologia da informação, que ela é heterogestionária na sua organização, tem hierarquia. Como que a autogestão é percebida por jovens aprendizes que trabalham nessa empresa, quando eles são confrontados com o paradigma do desenvolvimento de software livre e aberto, que tem já essa organização coletiva nos seus fundamentos? A pretensão é responder essa pergunta com uma pesquisa exploratória e descritiva, que envolve a revisão de documentos e entrevistas com jovens aprendizes. Entre os documentos a serem revisados está o material didático de formação dos aprendizes. E isso leva a uma pergunta secundária. Pressupondo que o material didático da formação teórica dos aprendizes, ele não aborda esses conceitos de economia solidária e nem software livre, como seria possível adaptá-lo para fornecer aos aprendizes a percepção de um modo alternativo de organização do trabalho? Né? A pretensão não é substituir o conteúdo existente por outro, mas, na verdade, agregar um conteúdo que dê para os aprendizes alternativas. Essa pesquisa ela teve como origem uma observação da dificuldade de aprendizado da atividade de programação por adolescentes aprendizes e também da preocupação sobre o posterior ingresso deles no mercado de trabalho. Num período de 4 anos, foi realizado um acompanhamento de vários aprendizes que atuaram na área de desenvolvimento de software, e foram feitas análises para a construção de uma metodologia de ensino que produzisse resultados, né, num espaço de tempo curto. Ao longo desse acompanhamento, o que eu percebi aqui? Eu estava realizando mestrado naquele momento, e realizando estudos sobre relações de software livre e economia solidária, e acabei descobrindo que haviam empreendimentos de economia solidária que trabalhavam com serviços de tecnologia de informação produzidos com software livre. E aí houve um questionamento, né, que se essa seria uma forma alternativa, né, uma possibilidade de trabalho para os aprendizes, além das formas que eles já pensavam ou que eram apresentadas para eles. Aí agora falar sobre a metodologia da pesquisa. Essa pesquisa é exploratória, descritiva, né, e ela é documental com estudo de caso. Né.
é uma pesquisa principalmente qualitativa em relação aos resultados. A metodologia da pesquisa aqui delineou alguns procedimentos, né, que foram elencados em 7, uma pesquisa bibliográfica, definição do quadro teórico, a definição das unidades de análise, que envolve as instituições envolvidas, né, uma de formação teórica, outra de formação prática, né, a definição dos aprendizes a serem entrevistados, do material didático a ser estudado e revisado, a pesquisa documental, que é o estudo do material didático, a revisão dele, né, o estudo de caso, que envolve as entrevistas propriamente ditas com os aprendizes, intercaladas com algumas palestras, né. A ideia, na verdade, é que entrevistar os aprendizes em 2 momentos, né, como eles estão inicialmente, aí apresentar para eles os conceitos de economia solidária e software livre, que seriam novos, e depois entrevistar eles novamente para saber se houve alguma mudança na percepção deles. Analisar esses resultados e chegar a uma conclusão que contribua com essa formação. O item dos procedimentos metodológicos, que é a parte da revisão do material didático, ela já foi parcialmente concluída. Ela teve como saída um conjunto de apostilas que são fornecidas pela instituição responsável pela formação teórica dos aprendizes. A partir desse material foi iniciada, né, uma revisão do conteúdo para saber se esse material abordava os conceitos de economia solidária e software livre. Para explicar melhor aqui, essas apostilas fazem parte da formação teórica dos aprendizes, né, que trabalham em uma unidade de uma empresa estatal de tecnologia da informação, que fica na cidade de Curitiba, no Paraná. Esses aprendizes são selecionados por uma empresa terceirizada, que cuida da formação teórica. Eles alternam a jornada de aprendizagem deles, né. Eles fazem uma parte da formação teórica numa empresa e fazem a parte prática em outra. Eles têm um período de aprendizagem de 16 meses, sendo que no período inicial, no primeiro mês, eles têm apenas formação teórica. No momento da redação desse artigo, né, havia 15 aprendizes. Esse número ele varia de acordo com o percentual de técnicos auxiliares da empresa, onde eles fazem as atividades práticas. As outras unidades da empresa também mantêm aprendizes, mas a pesquisa aqui ela tem como objeto somente os aprendizes da cidade de Curitiba. A questão secundária da pesquisa ela foi enunciada com o pressuposto de que o material didático ele não abordava software livre nem economia solidária, só que na leitura das apostilas esse pressuposto se revelou parcialmente incorreto, pois uma das apostilas abordava o conceito de software livre. Rapidamente passando por essas apostilas, né, uma delas, que é Trabalho, Tecnologia e Inovação, ela apresentava o conceito de software livre, apresentava, né, o sistema operacional Linux, que é um software livre, só que não há uma introdução a esse sistema, ele é só mencionado, né, diferente do sistema Windows, que é descrito em detalhes. Também na apostila aborda-se um editor de texto, aborda-se o LibreOffice Writer, que é software livre, só que ele também só é mencionado, enquanto que o Microsoft Word ele é descrito em detalhes, inclusive um tutorial detalhado sobre como aprender a utilizar esse editor de texto. O LibreOffice Impress também ele só é mencionado, enquanto que o Microsoft PowerPoint ele é descrito com detalhes. A planilha eletrônica já apresenta somente a parte do Excel como o software de planilha eletrônica e nem menciona que existe uma alternativa que é o LibreOffice Calc. Na parte de animação e vídeo, a apostila só aborda programas da plataforma Windows, não apresenta alternativas livres. Então, até nesse momento, predominantemente o conteúdo, ele só menciona que existem software livres sem se aprofundar neles. Agora, o interessante da apostila, que é diferente, a parte de editoração gráfica já tem um padrão invertido, porque ele dedica-se exclusivamente a um software livre que é o GIMP e não apresenta nenhuma outra alternativa diferente com uma licença proprietária. Também tem a parte de edição de sites, que apresenta o Composer, que é um software livre sem ter uma outra alternativa proprietária. E aqui, nessa parte, o material didático apresenta um conceito de código aberto, que seria relacionado ao software livre, só que ele não faz essa conexão.
de maneira que dá a impressão que são coisas diferentes, o código aberto, software livre. E a apostila, na introdução do conceito de software livre, não usa esse termo código aberto. Então, nesse momento, a pesquisa ela conseguiu já elucidar uma parte da questão do conteúdo do material teórico, que ele aborda software livre, mas não de uma maneira igualitária com relação aos outros tipos de licenciamento de software, né, não apresenta eles como alternativas para os aprendizes, porque não se aprofunda da mesma maneira como faz com os outros. Sim. Acaba, na verdade, delineando para o aprendiz que ele tem somente um caminho a seguir. O próximo passo é fazer as entrevistas com os aprendizes. Bem, então concluo aqui somente mencionando aqui as referências rapidamente, que estarão disponíveis na apresentação, que vai estar disponível no site do evento. E agradeço. Obrigada, Flávio.